Muito bem. Bom, vamos lá, vamos começar mais um OBS Meeting, hoje com dois amigos aqui, o Durval e o Felipe. Durval e Felipe, vocês me ouvem aí? Sim, Fabião. Convidar Tranquilo. vocês para ligar a câmera aí. Sejam bem-vindos. Obrigado. Tá, então Boa tarde, pessoal. Boa tarde, temos Durval. Boa tarde. Durval que está em Manaus, Durval super conhecido em Manaus, trabalha com educação há muitos anos, mais tempo do que eu, inclusive. É uma pessoa que eu admiro, um pensador, alguém que eu acho que é muito coerente, alguém que está muito debruçado sobre as questões do desenvolvimento, do aprendizado, e desde que tudo isso começou, ele tem feito provocações constantes aí para a audiência dele na CBN. E de outro lado, hoje do outro lado tem o Felipe, que é um amigo meu de infância, que está em São Paulo. Felipe teve aí carreira como ator no mercado corporativo, mas rapidamente enviesou para a área de desenvolvimento também, e tem livro escrito, assessora millennials, as gerações estão chegando aí, então é um especialista nessa área, ajuda a estruturar programas de trainee e ter uma experiência com coaching e mentoria de sucessores e futuras gerações aí também. Então, a ideia era um pouco a gente falar sobre carreira, a gente vem criando uma curadoria desde que essa pandemia começou, com foco nos nossos presidentes, e isso veio ganhando corpo, e hoje eu achei por bem a gente dar um foco na carreira, olhando para qual público, né? Tanto continuam os nossos presidentes, para eles entenderem que tipo de cultura, que tipo de arquitetura, que tipo de trilha ou de caminho que eles precisam ajudar a construir em suas empresas para que elas sejam atrativas para os talentos, para que eles compreendam os anseios de quem está chegando. E, de outro lado, quem aí os nossos alunos de especialização, dos programas que a gente desenvolve, para fazer uma reflexão sobre carreira. A gente fez um papo de 15 minutos hoje, um pouco mais cedo, eu, Felipe e o Durval, e aí já vou passar a palavra para o Durval aqui um pouco, me parece que da nossa conversa ficou muito a questão da fluidez da carreira, e não da coisa estanque dentro de uma caixa. E o Durval, que atua muito no Polo Industrial de Manaus, percebe que isso o modelo mental ainda está travado nas caixinhas aí, né? Então, quer dizer, se eu preciso de um comprador internacional, eu vou procurar um comprador internacional que trabalhou numa outra empresa, que tenha uma trajetória cartesiana em cima daquilo, e a chance que eu tenho de gerar inovação, de algum salto qualitativo, ela cai. Né? Se porventura ele entra jogando operacionalmente no curto prazo, eu fico com o teto mais baixo na questão de saltos qualitativos aí na inovação. Então, eu queria começar te provocando, Durval. Qual que é a tua visão? Qual que vai ser o formato? Como que eu monto a minha carreira? Então, do lado do executivo, né, do profissional, como é que eu penso na minha carreira daqui para frente? E do lado das empresas, como é que eu ajudo a ser um facilitador disso daqui para frente? Legal. Bom, muito boa tarde, Fábio, Felipe, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, dividir esse espaço aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um espaço muito bacana de provocações, reflexões, insights. Na verdade, eu acho que nenhum de nós está assumindo a postura de colocar verdades absolutas, mas de provocar algumas reflexões. Eu não sei se a gente vai dar muitas respostas, mas eu acho que a gente vai deixar algumas perguntas que precisam ser feitas, por mais triviais que elas sejam, né? Então, é muito bacana ter esse espaço. Muito obrigado pelo convite. Fábio, eu acho assim, que se a gente pudesse resumir esse momento, se a gente for... a verdade é o seguinte, é que o absurdo de hoje é a naturalidade do amanhã. É isso que a gente está vendo, né? O absurdo de hoje é a naturalidade do amanhã. A gente nunca podia imaginar... eu até, não sei se eu falei para você, Fábio, eu fiz um Bom Dia Amazônia, eu tenho um quadro lá na Rede Amazônica, do Bom Dia Amazônia, e eu falei no final do ano passado sobre telemedicina, né? Quando eu falei em telemedicina, acho que foi o penúltimo quadro do ano passado. Eu conversei com alguns amigos e disseram para mim, cara, isso é impossível, isso não vai acontecer. O Conselho Regional de Medicina jamais vai concordar com uma situação dessa, a não ser que seja de médico para médico. E a gente não precisa nem falar, né? Eu assisti a Globo News no dia desse e os planos de saúde estão com índice altíssimo de consultas
por teleatendimento. Então, realmente, aquilo que parece um absurdo hoje é a naturalidade da manhã. A gente está experimentando um pouco isso. Se a gente falasse um pouco... Eu me lembro também, ano passado, eu falei sobre home office na CBN, e eu me lembro até que o Rafa, que estava conduzindo, ele disse, não, Durval, mas assim, ainda não é o momento, né? Eu falei, eu não sei. Eu sei de uma coisa, na teoria funciona muito bem. E na prática a gente está vendo que o que parecia absurdo está sendo natural para a gente. Então a gente está transitando de um momento estático, de uma mentalidade ainda muito industrial, né? Notoriamente, quando a gente fala da parte industrial, de fato, né? Para uma situação completamente mais fluida. E a primeira coisa que eu vejo é o seguinte, eu já percebia que a gente ia passar por um processo de desregulamentação. Eu acho que, de um lado, a gente tinha os reguladores, os diplomas, os certificados, que eram coisas assim, ainda no Brasil, muito fortes, né? Quando a gente falava, por exemplo, eu me lembro que até pouco tempo atrás a gente falava assim, não, mas o menino está indeciso entre engenharia eletrônica e medicina. Mas como é que ele pode estar indeciso entre duas coisas completamente diferentes? O problema é que essas coisas já não são completamente diferentes há muito tempo, né? Existe uma interface entre medicina e mecatrônica, inteligência artificial e direito, e que as pessoas parecem que não estavam percebendo muito isso. E o que a gente percebe agora é que agora a gente está mudando de um perfil completamente regulador, de um diploma, né, para uma situação completamente multidisciplinar. Agora, a gente mais do que nunca vai ter que ser multidisciplinar. A gente está avaliando como é que a gente vai fazer. O vendedor de ontem, de anteontem, de fevereiro, ele já não é o vendedor mais agora de abril. Ele tem que ter uma outra perspectiva. E as empresas vão passar por isso também. Na verdade, eu até acho que esse conceito tradicional de empresa, do CNPJ, tudo direitinho, dentro de um prédio bonitinho, a gente vai migrar já para um modelo de grupos de trabalho. Se a gente falasse isso 2 meses atrás, dificilmente alguém ia aceitar uma coisa dessa. Eu acho que, por exemplo, a gente vai mudar, por exemplo, quando a gente fala de liderança, a gente vai transitar de uma liderança que é completamente estática, né, para uma liderança circunstancial, ou seja, eu estou falando que os cargos estáticos vão dar lugar para digamos assim, como é que eu posso dizer, talvez para trabalhos momentâneos, ou seja, funções momentâneas. A gente vai transitar do estático, do comprador, para um cara que se envolve com compras, mas ele também tem que liderar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O ponto mais dramático é como é que a gente vai fazer esse chaveamento da mentalidade industrial para a mentalidade pós-digital. Não é nem mentalidade digital, é mentalidade pós-digital, que inclui a digitalização dos serviços. A gente está desmaterializando completamente os serviços. Isso vai ter um impacto, uma repercussão gigante, na minha opinião, tanto na formação das pessoas, no processo de desenvolvimento delas, quanto da perspectiva de quem contrata também, Fábio. Entendi. Felipe, na tua visão, qual que é a tua reflexão desde que isso começou com relação à tua atuação na orientação de jovens lideranças, de executivos, de orientação no ponto de vista de carreira? A gente não está falando aqui da performance ainda, né? A ideia aqui é assim, na questão de meu plano de voo, né? Como é que eu monto meu plano de voo daqui para frente? Eu não tenho plano de voo, eu tenho algumas referências, eu tenho mais ou menos uma linha, um norte, mas eu não tenho plano de voo estruturado. Qual que é a tua visão, que seria uma boa provocação, porque a gente conversou isso também, que a ideia aqui não é a gente ficar de cima para baixo, se posicionar como gurus que estão dando dicas, não. Está numa situação que é absolutamente lateral. Nós, inclusive, nós três estamos refletindo sobre as nossas atuações nesse momento, sobre as nossas carreiras nesse momento. Então, está todo mundo na mesma situação. A nossa proposta aqui não é vir como receita de bolo, dizendo que, olha, a gente está num patamar e a gente, por estar nesse patamar, a gente sigam este caminho. Eu estou vendo muita gente nessa linha. Não, não é. A gente só está aqui ajudando a provocar e fazer perguntas para que ajude aí os nossos clientes a pensarem a respeito. Não tem uma receita de bolo. Todo mundo virou especialista de tudo agora, né? Então, eu acho que eu estou indo no contrário. Eu estou cada dia, eu parei de olhar notícia, parei de olhar curva, não olho mais. E agora, voltando para a nossa conversa, o que você reflete sobre... Você vai mudar alguma das suas ferramentas, algumas das suas orientações? O teu repertório de perguntas muda também nesse momento? Dicas e perguntas, como que você atualiza o teu repertório na orientação de carreira daqui para frente?
Legal, Fábio. Boa tarde, Durval, e a todo mundo que está escutando, a turma da OBS. Fico feliz aqui de dividir também um pouco do que eu tenho visto. E do outro lado, agora escutei várias das suas provocações e das lives que foram realizadas, então estou honrado de estar aqui também contribuindo. Fábio, acho que a história do plano de voo aí, ela está um pouco estacionada agora. Manja o famoso taxiando do avião? Ele desceu, ele chegou de uma viagem, ou ele vai para uma viagem, ele está lá rodando no aeroporto. Eu acho que eu enxergo esse um grande momento para se fazer um taxiamento de qualidade, né? De que pista que eu vou usar daqui a pouco quando me autorizarem. Porque a gente, hoje está todo mundo estanque em alguns aspectos, né? Os negócios não param, mas foi um grande momento para as pessoas refletirem muito sobre as suas vidas, né? Principalmente aqueles que ficaram reclusos aí na quarentena e estão e continuam. Então, o que eu até recomendei para vários clientes mentorados, ou de coaching, ou de mentoria, ou até amigos, né? De, caramba, já que a gente não sabe para onde vai, porque o novo mundo ele ainda não é claro, a gente sabe que vai vir coisas diferentes, como a gente estudou exemplos de pós-guerra e pós um monte de grandes movimentos, e a gente vai entrar num pós-guerra, que é uma guerra invisível, não tem lá o sangue que a gente enxergava nas guerras explícitas da humanidade, mas é um momento onde vai ter um estouro de euforia, de felicidade, das pessoas se encontrarem e tudo mais, mas é um convite gigantesco para as pessoas taxiarem com qualidade. Taxiarem o quê? Nos seus valores, o que realmente importa para suas vidas e para sua carreira e para o seu futuro. Taxiarem nas suas ideias, né? E também fazer um filtro gigantesco do que eu acredito, o que eu não acredito, de tudo que eu estou escutando, dessa enxurrada de informações que tem dias que deixa a gente maluco. Você falou, eu parei de ouvir notícias, senão a gente pira, né? A aceleração da mentalidade está extremamente alta. Então, do processamento de dados. Eu acho que vai chegar um momento, sim, da gente fazer planos de voos diferentes, aonde aí, pegando o link do Durval, sim, vão entrar novas situações para se delinear carreiras, né? Os diplomas, os maiores, eles caem e dão convite aí para os nanodegrees, né? Os pequenos cursos que me trazem habilidades e competências rápidas para projetos que eu tenha que realizar. Se a minha carreira ela não vai ser tão cartesiana, então eu vou trabalhar mais por projetos, por atividades, por jobs, de uma maneira mais fluida, traz essa questão de eu saber interpretar onde eu estou entrando e fazer, né? Você gosta, né, Fábio, dessa expressão, na minha mala de ferramenta, ela ser mais completa para aquele momento. Eu acho que vai ter essa situação, sim, das pessoas se adaptarem mais rapidamente aos momentos e trabalharem, sim, de maneira mais fluida, mas eu não vejo planos de voo muito claros, nem com os meus clientes, é o que você falou, tem nas nossas carreiras, todo mundo está estático em algum momento, pensando o que eu gosto, o que eu quero, para que lado funciona, para onde ir. Então, acho que é o grande momento da super reflexão de maneira estruturada, e quem conseguiu fazer isso na quarentena nesse período, acho que sai na frente, de ter estruturado um autoconhecimento de qualidade para aí sim direcionar o teu futuro. Deixa eu fazer... Eu estava aqui pensando no que o Durval falou, no que você falou também. Eu quero falar o menos possível, porque vocês que eu quero dar destaque para o que vocês têm para falar. Mas eu quero ilustrar um pouco do que o Durval disse, de a gente não ficar atento às caixinhas, ao cargo. Quando eu montei a OBS, que a Altitude virou associado da Fundação, eu não tinha nenhuma referência em Manaus, foi onde a gente começou, desse negócio. Eu contratar quem da onde. Não existe uma boutique de educação executiva que eu pudesse contratar pessoas para o negócio. Então, eu não tinha como fazer esse hunting. Né? E aí, se eu for olhar para a equipe, por exemplo, a área de operações está com a Cláudia, que quem conhece a Cláudia, eu peguei as competências que ela tinha de hotelaria.
né? Então eu fui olhar os comportamentos e as competências. A Camila era, que quem a conhece, ela desenvolvia uma área técnica na Samsung, e eu precisava de alguém cartesiano, era todo mundo muito relacional. Então, não tinha nada a ver a carreira da Camila, estou pegando uma licença da equipe aqui, que estava numa multinacional, numa engenharia, e ela hoje cuida da área técnica de gestão. E aí eu lembro, vou me permitir dar esse depoimento, que acho que pode ser uma maneira de ilustrar como que eu posso agora montar times e como eu, do lado do empresário e do lado do executivo, posso, de repente, me candidatar para posições absolutamente transversais num outro negócio, num outro segmento, quais as competências que aquele projeto precisa. Então, acho que a gente pode fazer uma primeira amarração, que é a seguinte: competências e projetos. E quais são as ferramentas que eu posso ter para desempenhar esse projeto, e aí eu consigo rapidamente pegar tração nesse projeto aqui. Val, o que mais você tem a dizer com relação ao que você acha que vai ser o trabalho? Você acha que, de fato, a gente não vai ter jornada fixa? Como que vai ser, por exemplo, as indústrias? Você que atua muito no PIN aí, né? Polo Industrial de Manaus. Como você acha que vai ficar? Você acha que, principalmente as empresas orientais, que têm essa cultura do chega cedo e fica até tarde, e aí é mais lealdade, menos performance, mas é a lealdade. Você acha que está em xeque essa cultura cartesiana do batistaca, e o que importa é você estar ali naquele horário? O ambiente fabril, você acha que ele está em xeque, essa cultura no ambiente fabril? Qual que é a tua visão? Pois é, Fábio, é muito difícil de responder isso, porque isso tem a ver com cultura, né? E quando a gente fala de cultura, assim, não se muda cultura, assim, né? Não é uma coisa simples, não é coisa fácil. E tem uma outra situação, o ambiente fabril, ele demanda realmente muito da presença física, né? Mas uma coisa que a gente observa é que os indicadores de crescimento, digamos assim, de desenvolvimento dos países, eles não estão ancorados no ambiente fabril, né? Eles estão muito mais ancorados em serviços, né? E aí tem uma outra situação também que a gente vai começar a olhar. Quando você me pergunta isso, como é que vai ficar? Será que a jornada de trabalho de 8 horas fixa, tradicional, ela vai mudar de fato? Será que a gente vai passar para uma outra situação em que as pessoas vão se auto-organizar nesse sentido, né? Tem dois componentes que nessa questão que você muito bem colocou. O primeiro componente acho que como a gente desceu vários níveis aí na pirâmide de Maslow, a tendência é que o consumo reduza. E não apenas ele reduza, como ele se modifique, né? Então, eu acho que as pessoas vão começar a valorizar muito mais o seu dinheiro, não tem alternativa, o dinheiro vai ficar mais escasso nesse momento, e aí eu me pergunto, talvez haja uma reacomodação forçada não pela natureza da mentalidade da revolução pós-digital, mas muito mais motivada por uma readaptação do processo do consumo mesmo. Como é que vai fazer? Porque assim, eu não sei se a Honda vai conseguir continuar fabricando 4, 5 mil motos por dia. As pessoas vão começar talvez a comprar menos. Aquela moto que o cara usava por 3, 4, 5 anos, talvez ele vá ter 7 agora. Eu não sei quanto tempo essa retomada vai. A gente sabe que a gente ainda não tem nem noção ainda do nível da recessão que a gente vai enfrentar e se vai ser recessão e não uma depressão. Não sei te dizer isso, mas uma coisa é certa. O que o Felipe falou, que eu achei muito bacana e que tem muito a ver com isso, inclusive para os gestores orientais, é o seguinte: esse período da quarentena ele foi propício a nós fazermos uma espécie de uma revisão biográfica, né? Eu acho que nesse momento todos nós repensamos a nossa vida, as nossas carreiras, as nossas jornadas, sob uma perspectiva que a gente não tinha nenhum indício de que isso podia acontecer. Então eu acho que de um lado também uma outra situação que eu tenho visto aqui é que eu tenho visto os especialistas falando, né, como você falou, Fábio. Tem muitos especialistas nesse momento dizendo agora tem que estar online, todo mundo tem que estar online, tem que se conectar, isso já está atrasado. E aí eu fico pensando o seguinte, cara, para se conectar está muito fácil hoje, qualquer pessoa se conecta muito rápido e de uma forma barata. Mas o que eu percebo é que por trás dessa conexão existe uma síndrome de uma série de outras desconexões que estão acontecendo. Quando você me pergunta, vai continuar a jornada? Eu te pergunto, será que esse índice de poluição que caiu no mundo inteiro, provocado por esse lockdown que a gente está
está vivendo, será que isso não vai fazer uma mudança no processo produtivo? Será que não vão pensar? É a primeira desconexão das empresas com o próprio meio ambiente. A segunda desconexão é, será que as empresas que estão... Hoje, a Honda está tentando fazer respiradores. Eu falei para vocês hoje de manhã que a Lego está fazendo aqueles protetores de plástico. Eu acho que vai ter uma mudança, e é nessa mudança que a gente vai ter que se reencontrar. Uma coisa é certa, eu particularmente acredito que esse modelo de jornada de trabalho não vai mais ser do jeito que era, exceto algumas exceções, no caso Fabris, que você falou. Mas mesmo as Fabris, na minha opinião, eles vão ser impactados com horários alternativos, grupos de trabalho específicos. Eu não sei bem o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, a gente vai ter uma mudança sem dúvida nenhuma. Você vê, os barris de petróleo estão sendo acumulados lá. O preço da gasolina naturalmente vai descer, as pessoas estão reduzindo o custo do combustível. Não faz mais sentido, na verdade nunca fez sentido a gente trabalhar do jeito que a gente trabalhava. O workaholic tem que dar espaço para o work lover agora. Não tem mais, não faz mais sentido, já não fazia, agora ficou cristalizado que não faz mais sentido, Fábio. Tá, eu acho que a gente já deu uma esquentada na nossa conversa. Antes de te passar, Felipe, eu vou te fazer uma pergunta e depois eu vou me permitir mudar de lugar, que me sinalizaram que meu sinal tá oscilando. Então eu vou dar uma caminhada aqui em casa para ver se eu acho um sinal melhor. Não sei, aconteceu todos os dias, estou fazendo no mesmo lugar. Felipe, nisso que você falou, eu falei da analogia do plano de voo, você aproveitou minha analogia, falou do taxiar o avião. Taxiando o avião, ainda assim, algumas certezas a gente consegue ter, talvez a gente não tenha só dúvidas. Sim. Né? Se a gente for pensar que talvez seja um momento de... A gente tem vários alunos, né, clientes alunos, e eu vejo assim, exatamente metade, está com ansiedade de querer estudar, aprender, atualizar, e a outra metade está com excelentes desculpas, não, agora não é a hora, agora eu não tenho condição, agora eu estou na crise. Então tá assim, eu vejo assim, metade do nosso público, a amostragem que eu tenho é essa. Tá assim, não é agora que eu quero me alimentar de conhecimento, porque eu quero aplicar num cenário novo, e a outra metade tá assim, eu não tenho cabeça para isso. Tá? Então eu acho que assim, para os dois públicos, porque cada um é responsável pela tua carreira, a empresa não é responsável por carreira de ninguém. O que você recomendaria de... vamos pôr, de jornada de alimentação, de alimentação de curto, de médio e longo prazo, de competências? Vou explicar melhor. O que a gente tem certeza que os executivos vão precisar? Vou dar um exemplo. Como se o plano de carreira fosse uma mala, e a gente sabe que uma calça jeans você tem que pôr uma mala, que a calça jeans você vai usar. Quais seriam a calça jeans ou as calças jeans das competências para um executivo de pandemia para frente aí, na tua visão? Eu vou dar uma caminhada. Tá, tem até uma cortada aqui no final da tua pergunta, mas acho que eu peguei o contexto geral. Eu perguntei sobre quais seriam essas competências que seriam uma analogia com as malas das calças jeans. Quer dizer, o que seria uma competência que efetivamente a gente pode dizer que ela serve para... Deixa eu mudar para cá. Que efetivamente ela serve para qualquer um nesse momento, na tua visão. Fábio, a gente tem aí vários estudos de Fórum Econômico Mundial, de listas dos, né, o profissional do futuro e o líder do futuro, como que ele deve, quais são as skills que ele deve desenvolver ou ter isso na sua mala de ferramentas aí. Então, eu queria sair um pouco dessa história, porque essas listas elas já rodaram em várias palestras, em vários momentos, e algumas tornaram até com a pandemia, elas se tornaram obsoletas. Mas tem duas situações que eu acho que é o momento de todo mundo repensar, que é a história do upskilling e reskilling, certo? Upskilling é eu melhorar, então, coisas que eu já sei fazer. Então, se eu me considerava uma pessoa boa de relacionamento, esse é o momento para eu fazer isso se tornar muito melhor. Então, fazer o que eu já faço naturalmente bem, ser algo muito forte em mim. O ser humano, quando ele faz alguma coisa naturalmente, ele flui melhor. Eu não estou fazendo algo forçadamente. Então, essa capacidade de enxergar o que é natural em mim
E por isso que eu digo do autoconhecimento, né? Que foi muito, para mim, muito latente, para outras pessoas também nesse período de reclusão. Então, é de você olhar para o teu... é o back to basics. O que eu faço muito bem, eu vou investir nisso. Tá? Mas não, eu não quero, Fábio, falar aqui de seja mais resiliente, tenha mais inteligência emocional, esse tipo de coisa, porque é o que a gente escuta. Existem essas listas prontas aí que a gente pode, inclusive, mandar, ou todo mundo pesquisando ali, Fórum Econômico Mundial, próximas competências para o futuro, isso é fácil de encontrar e de institutos e estudos muito mais profundos do que nós aqui. Mas, então, voltando para a história do upskilling, que descubra o que você já faz muito bem, naturalmente, se você investir mais tempo, mais energia e mais, vamos falar, tesão nisso, você vai fazer isso como poucos. E o reskilling, que é a história agora do o que está me faltando. Eu me formei em administração. Chegou a hora da administração ser revista. Chegou a hora da engenharia ser revista. Chegou a hora da medicina ser revista. Então, o Durval falou aí da telemedicina. Eu tenho um grande amigo que há uns 5, 6 anos, eu acho que por aí, voltou de um MBA lá fora, desses internacionais aí bem conceituados, e ao chegar no Brasil, ele foi para uma startup de telemedicina, ninguém entendeu nada, todo mundo achou que ele ia para uma grande empresa, né, gigantesca, que todo mundo conhecesse, todo mundo falou, nossa, nem conheço esse nome, e literalmente hoje ele está numa das top 3 empresas de telemedicina do mundo, como o gerente geral aqui no Brasil. E lá atrás ele pode ter sido taxado de louco, certo? Mas o que é então importante aí na história também do reskilling? O administrador que se formou há 10 anos, há 5 anos, ele tem que revisitar a sua profissão. O marketing, né, o gestor de marketing nem se fala. Eu me formei, né, na SPM, então estudei marketing, administração e marketing, e assim, pode jogar 95% fora do que eu aprendi. Então, Fábio, eu não quero falar, calça jeans é essa e a calça branca é essa, todo mundo tem que ter. Que a gente já sabe que inteligência emocional está entre as principais, a gente sabe da história da criatividade e inovação, está sempre lá nos rankings, então a flexibilidade, a capacidade de aprendizagem tem a ver com o reskilling, o upskilling, mas parte então do taxiamento é isso. Se eu pegar receitas prontas, pode ser que ela não flua para mim. Então, eu tenho que ter um senso crítico de olhar para o meu mercado, a minha carreira, o que eu quero e conectar tudo isso. Porque falar de carreira para muitas pessoas, depois isso vai para o YouTube, a gente vai atingir pessoas da medicina à engenharia. É um papo totalmente diferente, mas no final das contas não, né, Durval? A gente falou, né? Tem muita coisa que se conecta. Exatamente. Durval, na tua experiência, o que você acha que é uma boa agenda? E aí a pergunta é bem ampla para um profissional. E vamos falar sucesso, porque sucesso é difícil você, ainda mais agora, o que é sucesso, né? Um profissional que se sinta realizado, que tenha impacto, que tenha legado. O que você acha que é uma boa agenda? Quer dizer, se eu for pensar na agenda, assim, a minha agenda é de segunda a sexta, eu posso fazer um planejamento de 1 ano, de 6 meses, seja ele no início de carreira ou no meio de carreira. O que você acha que é uma boa agenda de um profissional, enfim, que a gente reconhece como alguém de destaque? Fábio, olha só. Outro dia eu estava conversando com um amigo e a gente estava discutindo o que seria mais importante, propósito ou legado, né? E eu cheguei à conclusão do seguinte: muita gente, aquele senhorzinho que a gente conhece, que é amigo da nossa avó, que trabalhou lá no Seringal, não sei da onde, que 1/3 do que ele fazia, do que sobrava de dinheiro, ele investia ali numa creche. Provavelmente esse senhorzinho lá do interior, ele não tem muito claramente a questão do que é o propósito da vida dele. Ele faz isso aí de peito aberto. Mas pode ter certeza que na hora que ele morre, ele deixou um legado. Então, para mim, o legado é mais importante do que o propósito, se tivesse que escolher, né? Perdão. E quando a gente fala de sucesso, né? Me engasguei. Quando a gente fala de sucesso,
Uma coisa que eu acho que é mais importante, e eu estou completamente em linha com o que o Felipe falou, né, do upskilling, etc. e tal. Tem um educador britânico chamado Ken Robinson, né, o vídeo dele do TED, o TED dele é o mais famoso de todos. Você vai lá, Escolas Matam a Criatividade, é o TED mais visto de todos os tempos, até recomendo para quem não viu, procure lá, Escolas Matam a Criatividade. E lá ele tem um conceito, Fábio, que eu descobri, eu li o livro dele uns 4 ou 5 anos atrás, cara, e eu vou te dizer, se eu tivesse que escolher uma única coisa para nortear a minha carreira, a minha vida, e na verdade, se eu pudesse cascatear isso lá para trás, para o ensino fundamental, ensino médio, eu o faria se eu fosse ministro da Educação. Ele tem um conceito que é genial, cara, que ele diz mais ou menos o seguinte, exatamente o que o Felipe falou. Tem algumas coisas que a gente tem muito talento, mas a gente não tem paixão suficiente. E tem muita coisa que a gente tem uma paixão enorme, morre de vontade de fazer, mas não tem talento. Agora, quando você consegue unir essas duas coisas, o talento com a paixão, você encontra o que ele chama de elemento-chave. O que é elemento-chave? É aquele ponto de encontro, eu diria, perfeito entre o talento e a paixão. É óbvio, existem algumas dúvidas. O que é? Será que eu preciso do talento para poder eu conseguir fazer muito bem aquilo? Ou será que uma paixão que eu tenha eu consigo desenvolver e virar talento? Eu ainda sou partidário, eu concordo com o Ken Robinson, que é o seguinte, o ponto de encontro entre o talento e a paixão. Eu te digo o seguinte, Fábio, eu tenho feito workshops aí desde 2015 com essa turma dentro do Polo Industrial, e é impressionante como eu posso te dizer categoricamente, eu não vou te dar uma estatística porque não seria justo, porque eu não sei essa estatística, mas eu arrisco te dizer que a grande maioria está sendo levado pela correnteza. Ele faz simplesmente aquilo que ele conseguiu um emprego e lá ele vai passar 15, 20, 25 anos. Eu não sou contra isso, absolutamente. A gente, nesse momento, que mais se quer, na verdade, é estabilidade. Agora, o que o Felipe falou de você se autoconhecer, de você se entender claramente, de você entender qual é o seu... O Soichiro Honda tem uma frase genial, que ele fala o seguinte, você tem que jogar o sal na comida com a mão mais forte. Jogar o sal com a mão mais forte significa, cara, usa o que você tem de melhor. E é exatamente o que o Felipe falou. Se a gente não souber o que é o melhor, você pergunta hoje para muita gente no polo industrial, cara, qual que é o teu grande... Eu já ouvi de uma pessoa, você não vai acreditar, eu ouvi de uma pessoa dizer assim, qual que é o teu propósito, cara? O que te motiva, né? O que faz você levantar da cama? E aí a gente pode ir lá pro Daniel Pink, a gente pode ir lá pro Simon Sinek, que fala sobre o Golden Circle, né? Todo mundo tem o direito, cara, de acordar inspirado e fazer um trabalho que seja maior do que ele mesmo e voltar para casa com a sensação de que teve uma contribuição realmente positiva. Fábio e Felipe, na minha experiência dentro do público que eu atendo, eu te diria tranquilamente, predominantemente as pessoas não têm isso muito claro. E é exatamente por isso que ainda continuam no modelo industrial, no modelo estático, né? E quando tudo está correndo para uma outra situação de multidisciplinaridade e tudo mais. Claro, isso é herança da nossa educação industrial, e aí é um papo que todo mundo já falou sobre isso, mas eu acho super importante. Então, se eu pudesse dizer assim, cara, o que forma uma grande pessoa? Ela saber claramente qual é o lado da mão que é mais forte, para poder jogar o sal com o lado da mão mais forte. Eu diria que isso é o básico, e como a gente está voltando ao básico, está tudo voltando ao básico. O consumidor quer comprar agora o trivial, ele não quer inovar, ele quer o básico. E o que é o básico agora? Eu estou montando um programinha para compartilhar algumas informações sobre reinvenção, e lá eu digo o seguinte, nesse momento, cara, não adianta você fazer MBAs sofisticados, de coisas que de repente estão na moda, mas não são teu elemento-chave. Eu acho que se a gente conseguir mergulhar, cada um de nós, eu acredito, potencialmente, tem algum tipo de talento que pode se conectar com algum tipo de necessidade que o mercado tem para poder a gente conseguir encapsular e gerar uma solução. Essa é a criatividade. Criatividade é como é que eu vou pegar esse meu talento, esse meu elemento-chave, como é que eu vou tentar ter um olhar, uma perspectiva criativa de entender que existem várias pessoas que precisam, vários desafios no mundo, e como é que eu conecto isso? E eu acho que essa conexão, nesse momento, eu acho que o bonde vai ser feito pela tecnologia. Isso é uma outra coisa também. Eu acho que é talento, tecnologia e inteligência mercadológica. Eu acho que são essas 3 coisas que vão nortear. Talento, criatividade e a inteligência mercadológica da gente conseguir encontrar uma oportunidade bacana.
Felipe, e na tua visão, qual que você acha que é o convite para que alguém... Porque eu também já fiz coach por muitos anos e muitas vezes você pergunta, né, no que você é bom, você faz aquele exercício de missão, a grande maioria não sabe, né? A grande maioria está no campo do cumprir tarefas, né? O tarefeiro. Como é? E será que tem algum problema ser tarefeiro? Será que todo mundo tem que ser estrategista, tem que subir na copa das árvores? Qual que você acha que seria uma boa provocação ou recomendação? Eu chamo de agenda porque aí é para que tenha ação nisso, né? Para que as pessoas encontrem essa mão do sal, para que essas pessoas encontrem o Ikigai, ou será que não, nem todo mundo vai encontrar? Qual que é a tua visão de como é que você encontra isso, do que realmente você faz a diferença? Fábio, eu acho que nem todo mundo vai encontrar, isso é um fato, tá? Porque esse encontro, ele exige um confronto gigantesco com você mesmo e doloroso, né? O autoconhecimento, ele é doloroso, é um processo que começa e não termina e dói em muitos aspectos, mas se você enxergar que ele vai trazer no futuro coisas positivas, ele vale a pena ser feito. Fábio, eu acho que a história do volta ao básico que o Durval diz, ela é muito importante, né? Do ponto de vista não só de mercado, porque ao mesmo tempo a gente está falando de tecnologias que a gente nunca ouviu, que estão permeando novas empresas e novos mercados estão nascendo, mas também foi o momento da sociedade olhar para o básico, que é a agricultura, que é a limpeza dos locais, que é valorizar a pessoa que acorda para ganhar 900, 1.200 reais, o valor de tudo isso. Acho que a pandemia vai trazer uma sociedade muito mais consciente ao que a gente espera nesse aspecto, de valorização das coisas pequenas, entre aspas, mas super importantes. E aí eu acho que também vai trazer essa reflexão do que realmente é importante para mim. Porque, de novo, Fábio, a gente fala do plano de voo, putz, eu vou decolar, eu quero mais sucesso do que eu tenho uma oportunidade na frente de voar. Agora, quando a gente fala, olha, para tal cargo, para tal mercado, se empodere dessa skill, ou estude isso ou aquilo, a gente vai estar sendo egoísta aqui com a turma que está escutando e que vai escutar lá na frente, porque é um público diverso. Mas o que a gente estuda e percebe e capta no nosso mundo do desenvolvimento, que nós três, né, permeamos aí de alguma forma, que a gente sabe que o verdadeiro voo das pessoas, ele se dá quando a pessoa ela encontra realmente aquilo que ela faz com prazer, aquilo que faz ela dormir de consciência limpa, aquilo que ela enxerga que tem um papel na sociedade e aquilo que se remunera, lógico. A gente também está no momento de muitas pessoas que ficaram desnorteadas com o medo de perder o seu trabalho e pagar as contas no final do mês, e muitos estão perdendo ou tendo as suas cargas reduzidas, né? Então, sinceramente, Fábio, acho que é um momento gigantesco até para o público mais jovem e ansioso refletir sobre refletir sobre a importância do tempo nas carreiras, porque as carreiras de sucesso nada mais são do que uma sequência de boas decisões que precisam ser tomadas. Ninguém constrói sucesso em um mês ou um ano, então são várias decisões coerentes que precisam ser tomadas, e a coerência ela tem que ser precedida de reflexão, ela tem que ser precedida de análise crítica do cenário, ela tem que ser precedida de confronto do que eu realmente quero, não o que o mundo quer para mim, porque o mundo quer sucesso para todo mundo. A gente entra no Instagram hoje, todo mundo está consumindo sucesso e viagens e pratos bonitos e tudo mais. Agora, para se chegar lá, a gente sabe que tem dor, né? Acordar todo dia para trabalhar, você tem que deixar alguma coisa de lado, todos os dias, né? Seja a sua família, seja o que você gosta. Então, acho que é um grande momento da humanidade de revisitar presente e futuro, sim. Quem não tem essa clareza, está aí a recomendação de procurar alguma pessoa para ajudar nessa estruturação, para ter clareza, né? E tem vários tipos de profissionais disponíveis no mercado. E tem também programas que a gente viu uma enxurrada, Fábio e Durval, né? De
cursos abertos que eram pagos e as instituições estão abrindo em vários tipos do campo de conhecimento, né, de cursos de R$ 3.000 que agora na pandemia estão gratuitos. Então, eu acho que é um momento de verdade brilhante que a humanidade está vivendo. É duro quem está perdendo familiar, amigos. Eu tenho conhecidos que estão em situações delicadas de saúde, famílias que estão preocupadas porque tem gente no hospital hoje, mas a gente está vivendo a história e vamos tirar muitas coisas boas de tudo isso, sem dúvida. E não tenho dúvida, as carreiras vão se reinventar. Eu já vi aí notícia de empresa que alugava aqui em São Paulo escritório de R$ 100.000 mês, o aluguel já está deixando de realizar esse aluguel para investir esse dinheiro na sua equipe, no desenvolvimento, e todo mundo a partir de agora é home office. Então, assim, já temos indícios dessa grande mudança. Agora, o ser humano, cada um dentro de si, da sua pessoa, do seu interior, precisa descobrir o seu caminho, né? Não é um caminho pasteurizado que eu pego e trago para mim. E aí é a dor do autoconhecimento, né? De confrontar quem eu sou, quem eu quero, e ter coerência em tudo isso e tomar novas grandes decisões, sim. Tá bom, Durval, agora eu quero, não é mudar de assunto, mas é enveredar por um que a gente ainda não tratou, um tópico que é a rede, né? É a networking, é tua rede de contatos. E, eu, cada dia mais, estou convencido, quando eu olho para trás, o quanto quem eu conheci fez diferença para um projeto, por um spin-off de carreira, um spin-off de novo empreendimento. Qual que é a tua visão sobre... chovendo molhado, a gente vai falar aqui o óbvio, o clichê, mas acho que a gente poderia tentar trazer um pouco do... O que talvez não está tão... não é essas manuais, 5 regras para se ter um network, não é entrar nessa, né? Mas o que seriam, assim, dicas, provocações que, de repente, estão fáceis? Você estava contando a história de você entrar em contato lá com o pessoal da Lego, na Dinamarca, que agora tá fácil fazer networking, né? O problema é que você fazer networking quando você precisa, você tem um problema. E aí você tem que ter uma conta corrente com as pessoas. Por exemplo, esse sequência de Zooms que eu tenho feito com conhecidos e com amigos, basicamente. Então está sendo prazeroso e não é que eu liguei porque estou precisando. São pessoas que em algum momento da minha vida, ou durante toda a minha vida, aí venho regando, a gente vem tendo contato. O que a gente pode provocar? Eu não vou falar o que a gente pode dar de dica, porque eu acho que a gente está numa posição contrária. A gente está aqui mais de soprador de brasas do que de apresentar uma solução pronta, né? Que perguntas e provocações que a gente pode fazer para que as pessoas possam refletir sobre o quão preguiçosa ou reativo ou não priorizando essa questão do networking. Porque tem pessoas que são mais introvertidas, tem pessoas que são mais naturalmente fazem isso, né? Mas e network vale a pena o esforço ou não? Deixa fluir no natural. Nossa, eu assim, Fábio, é exatamente o que você falou. Nesse momento, eu acho que talvez uma das coisas talvez um dos maiores aprendizados que eu estou tendo nesse momento é essa possibilidade de eu me conectar com pessoas que eu encontrei ao longo da minha jornada em algum momento. Algumas delas eu acabei cultivando, outras nem tanto, mas, no entanto, o que eu percebi é que se de uma certa forma, a gente está enclausurado, encastelado nesse momento, eu percebi que a vontade das pessoas... Isso tem muito a ver com a questão da concorrência, né, Fábio? Eu vou fazer esse aposto aqui. A gente sempre se viu muito... A gente se viu, não nós três aqui, nós, né, mas assim, nós sempre nos vimos muito com essa questão da concorrência. E as cidades menores, como Manaus, tem muito isso, né? Pô, não vou chamar a pessoa porque a pessoa vai ganhar seguidores ali e tal. Ainda tem essa mentalidade extremamente provinciana. E o que eu tenho tido, eu pessoalmente, eu acho que quando a gente fala da nossa experiência pessoal, acaba sendo muito mais relevante. O que eu tenho tido é assim, cara, uma extrema disponibilidade das pessoas de colaborarem com as outras. E é dentro dessa perspectiva que entra aquele conceito de abundância, né? A gente sempre estava olhando lá atrás, antes dessa pandemia, de que ia faltar sempre, de que se eu desse um pouquinho para o Fábio, talvez faltasse para mim. Se eu desse um pouquinho para o Felipe, talvez fosse faltar um pouquinho para mim. E o que a gente está percebendo, e até um livro que eu recomendo, não sei se vocês leram, Abundância,
do Diamandis, que é um livro brilhante, que ele fala o seguinte, cara, é justamente nesse momento em que a gente vai precisar da tecnologia, que a tecnologia vai fazer emergir da mais absoluta pobreza um monte de gente que não tinha acesso à comida, à água. E é curiosamente nesse momento que a gente está vivendo de escassez de dinheiro, é que eu acho que talvez a gente vai viver o melhor momento da abundância, em que a gente transita daquele modelo estático de que eu trabalho sozinho dentro do meu nicho, para o conceito de tribo, né? Eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem, e vamos entender por tribos um conjunto de pessoas que compartilham das mesmas ideias e que, de repente, querem caminhar para o mesmo lado. O que eu percebo que, nesse momento, o networking vai ser fundamental, porque existe uma série de desafios no mundo, uma série de questões que precisam ser resolvidas. Vou citar algumas delas. O problema da água potável aqui no Amazonas, por exemplo, o problema da poluição em São Paulo, enfim, existe uma série de problemas, existe o problema de toda a natureza, e o que está faltando são lideranças, na minha opinião. São pessoas que queiram comandar essas tribos, que queiram tomar a frente. E para comandar essa tribo, pessoal, não precisa ter um degree lá no MIT. Para comandar essa tribo, você não precisa ter uma chancela específica, basta você ter vontade, ter uma visão de futuro e querer se conectar com as pessoas. Então, o networking, nesse momento, ele não é só fundamental porque simplesmente eu vou precisar de alguém para me ajudar, para me conseguir uma vaga naquela empresa. Não é só por isso. A gente está vivendo um momento de colaboração, de absoluta colaboração. A gente vai transitar do modelo de escassez, da concorrência, do olhar de concorrência, para um modelo de abundância, em que a colaboração vai ser tudo. E tem mais. O que vai acontecer? As pessoas vão começar a ser demitidas, já, infelizmente. Aqui no polo industrial, eu não tenho números ainda, mas eu não tenho dúvidas que a gente vai ter uma redução. Com essa redução, vai ter dinheiro entrando no mercado, de uma certa forma, das demissões, e essas pessoas vão ter que fazer o exercício que o Felipe falou do autoconhecimento, dizer, cara, qual é a tribo que eu consigo abraçar? E para eu ter seguidores, eu preciso me conectar com as pessoas. Então, conexão, para mim, ela não tem só a ver com o networking especificamente para arrumar um emprego, ou para conseguir uma barganha, ou para fazer um lobby, mas tem a ver com o conceito de comunidade, o conceito de colaboração, que é o que a gente vai precisar nesse momento. E talvez seja uma tribo dessa, de um cara que foi demitido de uma empresa, que vai justamente voltar a essa empresa numa condição muito mais pós-digital, numa condição de grupo de trabalho completamente diferente. Então, eu acho que a mão invisível do Adam Smith vai, de uma certa forma, mexer os pauzinhos por ali para que as coisas vão se reacomodando, só que com uma nova mentalidade, com um mindset de crescimento, não com esse mindset estático que a gente, industrial, que a gente vem encontrando ainda hoje. Felipe, eu vou te perguntar também sobre network, um pouco da sua visão sobre isso. Você que faz isso desde as quadras do basquete, né, no Monte Líbano, e colhe frutos até hoje disso e sustenta, então você faz isso muito bem. Queria te falar disso, que você falasse disso. E depois eu queria puxar uma provocação com vocês dois, eu vou deixar já no ar para vocês irem matutando, o Durval já ir pensando. Me parece, quando eu perguntei da agenda, aí eu vou dar uma opinião pessoal minha. Eu dei esse toque para a minha equipe, a gente fez uma reunião aqui no Guarujá, onde eu estou, de planejamento estratégico, e eu vou permitir o que eu falei para a minha equipe falar para as pessoas, que a gente está falando aqui de um público, não é genérico o nosso público, a gente está falando de um público elitizado, diferenciado, presença de empresas, então dá para a gente ser um pouco mais específico e não ser tão genérico. A gente está falando para um público que são personas aqui que dá para a gente identificar. Preste atenção no que você come, parece uma besteira isso, mas você tem repertório gastronômico, você tem repertório etílico, você tem repertório de viagem, você tem repertório do que você lê, você tem repertório de quem você conhece, você tem repertório de experiências, e se teu repertório está curto, a tua agenda está pobre. Eu acho que essa é uma boa reflexão de carreira, porque a gente não está dando, não estou falando aqui de nenhuma receita de bolo, mas eu percebo que quanto mais eu cresci foi quando eu mudei de cidade, foi quando eu mudei de temperatura, foi quando eu mudei de negócio. E hoje eu tenho um ritual, eu me permito ter uma ruptura pessoal, no sentido de, por exemplo, comecei a fazer kitesurf e aí vou para lugares que eu desconheço fazer isso. E lá eu vou interagir com a comunidade, e lá eu acabo conhecendo alguém,
e lá isso gera uma conexão. Então, essa intencionalidade de uma agenda disruptiva no sentido fora de campo, para mim tem feito diferença. Parece que não tem uma correlação, mas se você come coisas diferentes, bebe coisas diferentes, conversa com pessoas diferentes, se permite um negócio diferente, um projeto diferente, uma competência diferente, até para testar se você é ruim ou bom naquele negócio, o teu nível de autoconhecimento aumenta, teu nível de network aumenta. Então, me permitindo um pitaco aqui, diante dos dois especialistas, prestar atenção na sua agenda, se é uma agenda pobre de experiência, se é uma agenda rica de experiência e de desafio. Se ela tiver muito morna, a chance da tua carreira estar morna é grande. Se essa agenda for quente, temperada, diversa, e com um grau de incerteza, você aumenta a chance desse hall de competências, comportamentos, repertórios, não precisa ter um nome específico, aumenta. E aí eu gosto muito de colocar isso no que eu chamo de bússola e canivete suíço, como se fossem duas bolsas. As competências de bússola são as competências que me ajudam a saber para onde eu vou, que me dão senso de direção. E as competências de canivete suíço não precisam ser mais que 8. Saber quais são esses 8 lâminas do canivete e afiar essas lâminas. A diferença do faixa preta para faixa branca não é a quantidade de golpe, mas é a agilidade do golpe, né? O sushi man de uma temaqueria de esquina para um sushi man, não sei que dan lá do Japão, não é o prato, é a precisão do corte. Então, acho que chega uma hora que você precisa definir quais são as suas lâminas e amolar a tua espada no sentido de cortar cada vez mais com precisão na hora que você definir tua jornada. Não sei se eu consegui fazer uma provocação. Queria que você comentasse esse meu devaneio aqui, Felipe, e depois o Durval. Fabião, fica até difícil de coração, porque, cara, você foi bem explícito. A história do networking, obrigado pelo elogio, que você acha que eu faço isso bem, eu também acho, mas de verdade, a gente tem uma história longa e você é um dos caras que eu me espelho, porque você ficou tantos anos em Manaus e quando voltou para São Paulo você conseguiu reativar tudo isso. Mas o principal, Fabio, nós dois temos um perfil muito parecido de sermos extremamente voltados para o ser humano, né? Então, para nós parece soar de uma maneira natural, a gente faz isso naturalmente. Eu não me forço para fazer networking, mas eu acho que o principal aí que eu aprendi foi com a vida, eu não sei de onde eu tirei isso, foi de entender que é um processo ligado à natureza, de plantar, regar e colher. Você não colhe nada em uma semana na natureza. Você plantou, você vai ter que regar todos os dias. E o networking é a mesma coisa. A gente teve períodos aí que a gente se conhece há 30 anos, que a gente ficou 5 anos sem se ver, 3 anos sem se falar, e com, né, a tecnologia não era como ela é hoje. Mas todos os momentos que a gente voltou a se falar, existia respeito, confiança e admiração. Acho que a grande sacada aí do que você falou e que putz, eu assino embaixo essa diferença, de fato, da temaqueria de esquina, que tem o seu valor, para aquele sushi altamente sofisticado, onde a pessoa vai sentar e vai deixar lá 10 vezes mais do que o temaki. A gente está falando da sofisticação, o grau de sofisticação que a gente quer dar às coisas. De novo, acho que é um grande momento, sim, de quem tem uma especialidade se investir mais ainda, ganhar em sofisticação. Mas também é o momento de quem ainda não está claro para onde eu vou, que mercado que eu curto, quem sou eu, qual é o meu propósito, qual é a minha equação de felicidade, porque a felicidade é uma equação. Esse é o grande convite que a humanidade está recebendo para desacelerar, porque se não fosse a pandemia, a gente não ia ter desacelerado a nossa vida. Então, eu estou vendo isso com um olhar muito positivo nesse sentido. E, Fábio, lembra eu vou pegar um slide que não é nosso, que a gente não usou aqui, da Polícia Federal, quando brincou com a história do Lula, do PowerPoint, que tudo voltava para o Lula. Se você parar para pensar o que
o que a pandemia trouxe, todas as questões voltam para onde? O centro, ser humano. Ser humano. Então, a saúde do ser humano, a relação do ser humano, o esporte do ser humano ele não faz mais, o que ele come pode acabar no dia seguinte. A gente não teve isso no Brasil, mas que bom que, né, a sociedade se manteve abastecida, digamos assim. O ser humano, o relacionamento do ser humano, o trabalho do ser humano. Então, esse é o grande convite para a humanidade, de, poxa, por mais que eu seja introvertido, eu preciso do ser humano, então faça esforço para estar mais presente com você mesmo e junto ao ser humano. Porque tem gente que tem preguiça de pessoas, né? Isso é muito louco, não? Para nós, isso, né? Óbvio que eu tenho o meu momento também de reclusão, mas para nós três aqui, Felipe, Durval e Fábio, acho que isso não é o caso. A gente gosta de estar cercado de pessoas e se alimentando dessas histórias. Então, é o grande momento de perceber que, legal, tecnologia, home office, isso, aquilo, mas a tecnologia não é um fim, né? E a maior riqueza está como o ser humano vai sair de tudo isso. Então, se interessar mais para comportamento humano, entender mais sobre como o ser humano funciona, além de você mesmo, né, que é o autoconhecimento, como que o ser humano, como que a minha esposa, o cônjuge, o meu liderado, o meu filho, esse é o grande lance para mim de estudo que a gente vai viver. Voltar a curtir ser humano como nunca e se inspirar em seres humanos que estão fazendo grande diferença nesse período de escassez e que vai gerar, aí, como o Durval falou para mim, uma grande abundância em vários sentidos, e a própria colaboração já é uma delas. A gente está vendo grandes movimentos de abundância de pessoas e instituições dividindo e sendo mais colaborativos e mais humanos. Acho que é o grande convite de sermos mais humanos, né? Isso é verdade. É tão verdade, Felipe, se vamos olhar para o mercado, né, mercado de palestra, por exemplo, se você pegar os mais bem pagos, com exceção de um, são filósofos e historiadores. Então já há um interesse, né, do público de fazer um resgate disso naquelas aulas que a gente, do primeiro ano da faculdade, que a gente matava, né? E agora está interessado. Durval, a gente está caminhando para o fim aqui. Perguntinha para a gente encerrar e você comenta, depois faz o teu fechamento aí. Você acha que a gente está indo para a era dos generalistas, dos especialistas ou dos super especialistas? Você acha que faz algum sentido isso? Ou agora a gente não sabe mais? Eu acho que, na verdade, eu já acho isso há algum tempo. Eu acho que a gente está caminhando para até porque a natureza do ser humano, complementando, pegando um gancho do que o Felipe falou para a tua pergunta, a natureza do ser humano é hipercomplexa, né? A gente não é uma única coisa, né? Isso é uma coisa que da herança da educação industrial, de que a gente escolhia uma profissão e morria nela. Por natureza, o ser humano ele é hipercomplexo. É natural hoje você ver um cara que é advogado, trabalha durante o dia como advogado, à noite ele dá aulas de, sei lá, sobre tecnologia e fim de semana ele é músico. Então, assim, isso pode parecer muito distante ainda para algumas pessoas, mas a gente está caminhando por uma multidisciplinaridade, já vinha caminhando, né? A desregulamentação ela vai, de uma certa forma, abraçar essa situação toda. Então, eu acho que é o momento dos generalistas, na minha opinião, na minha perspectiva. Claro que sempre haverá espaço para os hiperespecialistas, não tem jeito, sempre vai haver espaço para eles. Mas pensa nesse momento que as empresas vão demitir, porque precisam demitir para sobreviver, e que elas vão ter que aquela pessoa que, de repente, eu vou pegar o exemplo do início, que só fazia compras, ela vai ter que comprar e talvez vai ter que vender nesse momento. E ela vai ter que aprender, vai ter que desenvolver outros skills, né, como o Felipe falou. E eu acredito que todos os skills, para fechar, eu diria o seguinte, todos eles convergem para o ser humano. Na verdade, a única coisa que diferencia a gente das soluções tecnológicas, da automação, da inteligência artificial, são aquelas características intrinsecamente humanas, que é o relacionamento que vocês falaram, a capacidade criativa, imaginativa. É só isso que vai sobrar. A Marta Gabriel tem uma frase que eu acho genial, porque quando a gente fala em robotização, quando a gente fala de inteligência artificial e tal, a turma fica muito preocupada. Vão roubar meus empregos e tal, os robôs vão roubar meus empregos. E ela tem uma frase que eu acho que é genial. Ela diz o seguinte, que os seres humanos só vai ser substituído pelas máquinas, os seres humanos, os robôs androides que ela diz,
só vão substituir os seres humanos robotizados. E essa que é a realidade. A gente só tem que ter medo se aquilo que a gente faz é linear, repetitivo, segmentado e previsível. Se a gente na nossa mão, nós temos a capacidade da criação, da imaginação, da conexão de ideias, pode ficar tranquilo. Tem um monte de pesquisa mostrando que 92% dos contadores vão perder os seus empregos nos próximos anos. E já perderam muito já. Você pega aquela startup paulista, como é que chama? A Contabilizei. Cara, os caras têm 10 mil clientes, cobram a partir de R$ 69,90. E aqui a gente tem contadores que cobram R$ 2.000 e tem 20 clientes, ou seja, quem está na frente. Então, o que vai diferenciar são as habilidades humanas. E eu acho que generalista é o caminho mesmo. Durval, para encerrar a tua participação aqui com a gente, ao invés de a gente dar uma dica ou uma recomendação, o que você acha que é uma pergunta para que as pessoas busquem responder para suas carreiras daqui para frente? Que pergunta que você deixaria aí? Eu acho que, voltando à questão da simplicidade, do básico, eu acho que a grande pergunta é qual das duas mãos eu tenho mais força para jogar o sal, cara. Eu acho que isso é o mais importante. Tudo começa por aí. Se você não sabe o caminho, vamos usar a história lá da Alice, se você não sabe para onde você está indo, meu amigo, é complicado. Então, eu acho que, em se tratando de carreira, não é só MBAs, não são só grandes faculdades, as regulamentações, elas vão... É claro que escolas... Uma coisa que eu queria comentar, que o Felipe falou, eu esqueci, a faculdade de administração, por exemplo, eu conversei com o presidente do conselho de administração, eu perguntei para ele, 80% do currículo é olhando para ontem. 80% do currículo continua sendo olhando para ontem. Tudo bem, nós temos que ter um distanciamento histórico para a gente entender como as coisas aconteceram e como elas vão acontecer. Eu entendo isso. Cara, mas o mais importante de tudo, a gente não está abordando. A gente não está falando sobre questões humanas, a gente não está falando sobre talento, a gente não está falando sobre propósito. Isso é o básico do básico do básico. Sabe? Obrigado, Durval. Felipe, você, o que você deixaria de pergunta para que as pessoas procurassem se fazer e respondendo no decorrer da jornada, que a gente não sabe mais o tamanho dela, que são várias jornadas, talvez, né? É verdade, Fábio. Acho que uma grande reflexão e uma das maiores reclamações da atualidade com a aceleração de tudo é o tempo, né? Todo mundo fala, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para isso, para aquilo, me falta tempo para academia, me falta tempo para o meu filho. E agora para muitos, isso foi claro, sobrou tempo. Pelo menos em São Paulo, muitas pessoas perdem 2 horas no trânsito por dia. Então, a reflexão, o que eu fiz com esse tempo que eu reclamava que eu não tinha? Se realmente eu estou investindo da forma... Porque é incoerente eu querer mais e depois, quando eu tenho, eu não saber fazer nada com ele. Né? Então, como que isso jogou a meu favor? A história das relações, né? Como que as minhas relações se fortaleceram a partir de tudo isso? Porque o mundo é o mundo, a gente não controla o mundo, ele vai sair diferente disso. Agora, como as minhas relações que eu controlo, como que elas vão sair diferentes de tudo isso? Né? Como que eu me aproximei, independente do distanciamento social, do coração das pessoas, da alma das pessoas, né? Quando eu falei para as pessoas, né? Eu te amo, eu tô com saudade, e é o básico, né? O ser humano ele só é completo com amor. E Fábio, acho que é isso. Eu tô começando a ficar muito animado. Eu tive meus momentos também de baixa emocional e energética nesse período, porque a pandemia mexeu com a base, né, do ser humano. Eu acho que ela veio para isso, tem um significado maior, tá? Acho que cada um interpreta dessa forma, mas eu consigo ver que o convite de sair mais evoluído está sendo capturado por muita gente que eu converso. Então, isso me dá energia e me dá ânimo para o próximo dia e para a próxima etapa aí da humanidade. Então, fica aí o meu obrigado, valeu, bate-papo, acho que não tem muito mais para adicionar. Assim que Tá falado. Já foi. E é isso, vamos embora, obrigado. Tá bom, meus caros, eu queria agradecer muito, Durval e Felipe, pela essa conversa tranquila, informal que a gente teve. Pedir desculpa para quem estava esperando a resposta. A gente não tem a menor pretensão, a gente não sabemos. Fizemos aqui reflexões estruturadas, tão somente a gente não tem resposta, mas eu me permito reforçar uma conclusão que eu cheguei, que isso não importa o cenário,
presta atenção na tua agenda, presta atenção no que você fez durante o ano. Um pouco do que você está colhendo é consequência se a tua agenda está morna, tua agenda está ousada. Seja profissional e pessoalmente, aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, se voluntariar para projetos novos, e aí nesses projetos novos você vai perceber se você fez bem ou fez mal, se faltou o braço direito, se faltou o braço esquerdo, qual é o teu braço do sal. Quanto menos experiências novas você tiver, menos projetos novos você participar, mais você vai ficando jogando sal com a mão adormecida, e você nem sabe se ela é a mão do sal ou não. Então é importante você fazer uma semana as coisas com a mão esquerda para você se perceber qual é a tua mão e como é que você funciona. E eu tenho procurado fazer isso, tem me ajudado muito a me desenvolver. Então acho que essa pode ser não é uma dica, é uma troca de experiências aí. Tá bom, meus caros? Obrigado, gente. Estourou um pouquinho o tempo, mas não tem problema. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Felipe. Obrigado, tchau. Fábio. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.